Hoje a gente vai explorar uma das histórias mais conhecidas e talvez uma das mais impactantes de todas, a do Grande Dilúvio, que está registrada lá em Gênesis capítulo 7. É uma história que fala de destruição, sim, mas também de uma sobrevivência impressionante. E essa é a grande questão, né? Pensa bem, se o mundo inteiro ficou debaixo d'água, como é que alguma coisa sobreviveu? É justamente a resposta para essa pergunta que a gente vai desvendar juntos. Bom, tudo começa com uma missão gigantesca. A história não começa com a chuva, mas sim com uma ordem para preservar a vida no mundo que estava prestes a mudar para sempre. E o que chama a atenção aqui é o contraste, sabe? Numa época em que a humanidade, segundo o texto, tinha se afastado, lá estava Noé. Ele foi escolhido pelo seu caráter, por ser considerado um homem justo. E então, depois de anos de preparação, construindo aquela arca imensa, vem a ordem final. Curta, direta e definitiva. O tempo de preparação tinha acabado. Era hora de entrar na arca. Vamos para a segunda parte. Todos a bordo da arca. A reunião de toda a vida. Primeiro, o fator humano. A família de Noé. 8 pessoas ao todo. Ele, a esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Eles eram basicamente a semente da nova humanidade. E então, começa uma procissão que a gente mal consegue imaginar. Não eram só os animais grandes, mas todos eles, os pequenos, os pássaros, todas as criaturas. E o detalhe mais importante para que tudo desse certo. Eles entraram de 2 em 2, um macho e uma fêmea, para garantir a continuidade de cada espécie. Esse momento aqui é muito poderoso, porque não é Noé quem fecha a porta. O texto faz questão de dizer que o próprio Deus a fechou. É um ato definitivo, sabe? Simboliza que quem estava dentro estava totalmente protegido. E para quem estava fora, não tinha mais volta. E com a porta fechada, chegamos na terceira parte, o início do dilúvio. As águas cobrem o mundo. A história descreve uma escalada impressionante. Não foi um cataclisma instantâneo. Começou com umas gotinhas de chuva, algo que talvez nem parecesse tão sério no início. Mas logo a chuva apertou e se tornou um temporal sem fim. E não vinha só do céu. As águas também começaram a brotar da própria terra. 40. Esse número se tornou um símbolo. Foram 40 dias e 40 noites de chuva, sem parar. Imagina só o barulho constante, a sensação de que o mundo lá fora estava sendo literalmente desfeito. E isso nos leva à quarta sessão, a Arca sobre as Águas. Uma história de 2 lados, destruição do lado de fora e preservação do lado de dentro. A escala do que aconteceu é difícil de visualizar. A água não parava de subir. Primeiro cobriu os campos, depois as árvores mais altas. E continuou subindo até cobrir os picos das montanhas. Nada escapou. E aqui está o resumo da situação. Uma frase curta, mas com um peso enorme. O mundo, como se conhecia, simplesmente desapareceu debaixo d'água. Mas, e esse mas, é o ponto-chave da história. No meio de toda essa destruição, tinha uma exceção, um refúgio. A arca não afundou, ela flutuou. Era como um pequeno ponto de segurança navegando sobre um mundo que tinha sido engolido pelo caos. E é nesse ponto que a gente chega na quinta parte. Esperança na tempestade. A promessa de um novo começo. No final das contas, a arca era muito mais que um barco. Era como um cofre de vida. Lá dentro estavam as sementes do novo mundo, a família que daria origem à nova humanidade e os pares de animais que garantiriam que a vida pudesse florescer de novo na Terra. E a grande mensagem que a história parece querer passar é essa, que mesmo nas piores circunstâncias imagináveis, a confiança e a obediência podem ser um caminho para encontrar proteção e a esperança. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história do dilúvio é sobre um fim devastador, claro, mas, mais do que isso, é sobre a chance de um novo começo, o que nos leva a pensar o que um novo começo significa. E o que é que a gente precisa preservar hoje para que esse novo começo seja possível no futuro?